Olá a todos, vamos hoje meditar no Evangelho de João, capítulo 8. Esta porção inicial do Evangelho de João não consta em alguns manuscritos mais antigos deste Evangelho, mas não há um questionamento acerca da canonicidade deste texto. Só que considera-se que provavelmente será mais do Evangelho de Lucas do que deste Evangelho de João. Mas nos nossos cânones, no nosso cânon atual, está no Evangelho de João e vai permanecer aqui. É um texto muito profundo. Eu vou agora ler esta parte inicial e já vamos meditar um pouco. Então, João capítulo 8. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condena? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Então aqui Jesus estava no templo a ensinar, como era o seu costume, e vieram os fariseus sempre a tentar que Jesus caísse em alguma das suas ciladas para terem motivo para o acusar. Eles estavam sempre a tentar ter algo acerca da lei para o desacreditar e para o condenar entre eles, no tribunal religioso que existia naquela altura, porque ele tinha muitos seguidores. Jesus tinha muitos seguidores, cada vez mais fazia grandes sinais, grandes milagres, e eles estavam com inveja e acharem que aquele sistema que eles tinham criado, onde eles tinham aquela confiança e segurança, poderia estar em perigo, porque Jesus ensinava algo que era novo e entrava em contradição muitas vezes com o sistema religioso que eles tinham criado. Então eles trazem esta mulher, que dizem eles, foi apanhada em adultério. Em primeiro lugar, uma mulher nunca é apanhada em adultério sozinha. Ela estava ali sozinha. Então, onde estava aquele com quem ela adulterou? Em segundo lugar, eu não sei se era um adultério, aqui teria que estudar aqui mais profundamente a palavra, mas de qualquer forma, não há aqui uma evidência se ela era uma mulher casada que tinha adulterado ou se era uma prostituta que estava a receber ali vários homens, seja como for. Ela tinha sido apanhada em algo que era pecado perante a lei de Moisés. E trouxeram a Jesus. E Jesus viu aquela mulher ali. Eles estavam prontos a apedrejar a mulher. E Jesus conhecia o coração deles todos. Jesus até sabia se algum deles que estava ali era aquele que tinha sido apanhado com ela. Jesus sabia. Além de conhecer o coração, ele estava ali com o conhecimento total do que aquela cilada significava. E nós temos que interpretar este momento à luz daquela época. Jesus veio sob a lei de Moisés. Jesus nunca infringiu a lei de Moisés, mas Jesus explicava a lei. Jesus mostrava-lhes, olha, o que o Pai queria transmitir com isto era isto, e não o que ensinais aos homens. E Jesus tocou ali
no coração deles, de uma maneira muito profunda. Disse: aquele que não tiver pecado, tira a primeira pedra. Ou seja, eles estavam ali a querer ser juízes daquela mulher. E se calhar muitos deles já tinham adulterado com ela. E Jesus expôs isso. Eles devem ter sentido aquele peso. O peso de que a lei que eles estavam a querer usar para matar aquela mulher, porque se ela fosse apedrejada, ela era apedrejada até à morte. E Jesus fez-los sentir o peso da sua própria culpa, que deveria ser igual ou maior até do que aquela mulher. E Jesus nem precisou de fazer muito. Ele diz só: aquele que não tiver pecado, tira a primeira pedra. Ele não disse que ela não seria digna de ser apedrejada, segundo a lei era, mas se calhar todos ali sentiram que também eram dignos de ser apedrejados. E foi isso que Jesus fez ali. Ele é justo, Jesus manifesta a justiça do Pai. Eles devem ter sentido mesmo isso, que todos eles eram dignos de morrer também, como ela era. E no fim fica ali a mulher, sozinha, e Jesus lhe disse: ninguém te condena? E ela: não, ninguém me condenou, ninguém me fez nada. Então vai em paz e não peques mais. Reparem que Jesus não validou o pecado da mulher. Jesus expôs o pecado daquela gente toda, que se calhar tinha até maior pecado do que a mulher. Reparem que saíram dali, começando pelos mais velhos, que deveriam ser aqueles que sentiram que tinham mais pecado e culpa em si. E Jesus depois diz: eu não te condeno, vai e não peques mais. E é sempre o que Jesus disse: cada vez que nós caímos, que fazemos algo que sentimos que a nossa consciência nos acusou que estamos em pecado diante de Deus, Ele sempre nos diz: vai e não peques mais. Nós não podemos pedir perdão de algo do qual não estamos arrependidos. Nós, quando pedimos perdão, tem que ser com o intuito de consertar aquilo que fizemos de errado e mudar. Se nós queremos continuar no nosso erro, não há perdão para isso, porque nós queremos continuar no nosso erro. Quando nós percebemos que erramos, devemos mudar. Isso é que se chama arrependimento. Arrependimento é mudança, não é ficar no erro. Mas Jesus sempre diz: vai e não peques mais. Não há pecado tão grande que Jesus não possa perdoar se houver arrependimento. E Jesus veio, diz lá no Evangelho, que Jesus veio para os doentes e não para os saudáveis. Ele é como um médico que vem curar as doenças, não só do corpo, mas da nossa alma e do nosso espírito. Curar esta doença que se chama pecado. O pecado é algo que nos afasta de Deus. E todos nós falhamos, todos nós erramos, mas nós podemos viver neste processo do arrependimento. Quando fala do caminho estreito, é este arrependimento diário. E restauração é um desejo profundo de andar segundo a vontade de Deus e de andar com Deus. Lá como fala o Enoque, em Gênesis, que ele não apareceu mais porque andava com Deus. Isto é andar com Deus, andar neste caminho que se chama a santificação diante de Deus, que é o oposto do pecado. Aquele que anda em santificação não é aquele que nunca peca, mas é aquele que cai e se levanta e não fica prostrado no chão. Então deixamos este texto para nós meditarmos e aplicarmos à nossa vida. Há pessoas que condenam os outros, que se julgam superiores aos outros. Muitos são como estes fariseus que não conseguem identificar aquilo que está neles e só conseguem identificar aquilo que está nos outros. E querem apedrejar os outros, mas não querem ser expostos. E Jesus faz isto tão bem, de uma maneira tão simples. E depois ficamos aqui em aberto com este mistério do que é que ele escrevia na terra. Já ouvi muitas ideias, muitas especulações, mas aqui o texto não diz o que é que ele escrevia na terra. Um abraço e até ao próximo vídeo.